que adoecemos, né? É o princípio da medicina da alma e é baseado no livro da AME de Minas Gerais, que leva esse nome, Porque Adoecemos, né? Princípio para a Medicina da Alma. E ele vem sendo escrito há mais de 30 anos, com diversos profissionais da área de saúde, e com isso ele está sempre atualizando esse livro. E eu montei palestra, seminário a respeito dele, porque é muito importante para que a gente entenda um pouco o quanto tudo isso está em nossas mãos, né? A sua saúde, porque ela vem do seu corpo emocional. Sempre que nos emocionamos, nós descarregamos no corpo físico, seja bons sentimentos, seja também os maus pensamentos. Os bons nos trazem a felicidade da saúde e os maus vai nos trazer a doença. Então, no momento que a gente se percebe que somos triuno, o que é isso? Nós somos seres de 3 cérebros. Nós temos o primeiro cérebro, que é o réptil, né? Que nós fomos evoluindo na caminhada. O segundo cérebro é o emocional, onde é o reativo, onde aprendemos as reações automáticas também da nossa vida. E hoje os dois estão fundidos na região hipotalâmica. São responsáveis pela nossa sede, pelo nosso sono, pelo nosso alimentar, né? A fome. E toda a parte emotiva, né? O emocional atrelado a esse instintual, que é o primeiro cérebro, vem nos trazer essa concepção de vida humana. E o terceiro cérebro é o cérebro criativo, é o cérebro neocórtex, que veio trazer a razão, o senso moral, a matemática, né? O cálculo, a leitura, a fala melhor. Então, tudo isso veio nos trazer um sentido de vida, a comunicação, né? Essa é uma parte muito importante para que a gente possa entender o que é o ser humano, como fomos formados, né? Não foi assim, se fez a luz e o homem apareceu, não foi bem assim. Atendemos a todos os ciclos geológicos e essa parte é uma parte muito importante, porque em cada ciclo desse, a natureza foi ensaiando 70 mil anos, 30 mil anos, 40 mil anos. Então, nas algas cianofícias, nasceram no fundo do mar os núcleos positivo e negativo, e daí nasce a necessidade de uma reprodução, que antes era altamente assexuada. Então, nasce o sexo daí, segundo o Dr. André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, nós podemos perceber de onde nasceu o sexo. Então, aí nasce a reprodução, o nascer, né, o crescer, e nasce também a morte propriamente dita. Então, isso é muito importante para nosso entendimento da palestra de hoje, né? Então, nós temos, para Kardec, ele denominou alma, espírito e perispírito. Claro, ele não disse tudo e não poderia dizer, e nem tempo teria, né? Mas ele também não deixou fechado nada. E hoje nós sabemos que temos corpos, né? E esses corpos a gente vai estudar um pouco hoje aqui, tá? Então, a alma é um espírito encarnado. O espírito é o princípio inteligente do universo, é um dos princípios elementares que compõem a obra do Criador, né? E o perispírito é esse laço de união entre a vida espiritual e a vida corporal, tá? Então, eu botei uma certa vez uma paciente muito irritada
querendo saber por que que ela sofria, por que que ela adoecia. E ela me perguntou uma vez, e Deus, onde está? E aí eu encontrei a resposta em Joana de Ângeles, né? Joana é muito interessante que ela diz assim: pode-se dizer que o sofrimento não é imposto por Deus. Olhe o que ela está dizendo. Constituindo-se de eleição de cada criatura, mesmo porque a sua intensidade e duração estão na razão direta da estrutura evolutiva. Olha só, a intensidade e a duração do sofrimento estão na razão direta da estrutura evolutiva, da capacidade moral, né, e espiritual desse ser. Então, cada um vai ficar no sofrimento, fica reclamando, é pior, o sofrimento cresce mais ainda, né? E a gente só tem o quê? A ficar mais doente ainda. Então, essa é uma parte muito importante para que a gente possa entender o porquê ficamos doentes. Então, não adianta reclamar com Deus. Ah, meu Deus, não. Você queira saber o porquê que você está elaborando essa doença. Essa é a parte mais importante, tá? Então, quando a gente somos composto de perispírito, né? Então, é por seu intermédio que o espírito encarnado se acha em relação contínua com os desencarnados, né? Então, em suma, por seu intermédio, que se operam no homem fenômenos de cura, né? Tudo isso vem através dessa composição do corpo perispiritual. Essa é uma parte muito importante para a gente perceber o quanto nós somos também capazes da cura. Tudo nós podemos, basta ter fé, basta acreditar e a gente pode fazer isso, né? Então, somos compostos também de corpos, né? Nós temos o perispírito, que seria, então, o conjunto de corpos entre o duplo etérico e a essência espiritual. O duplo etérico é logo o que está na parte interssencial da nossa pele. É o que nos traz esse fluido cósmico universal para dar vida. É por isso que a gente toma anestesia e não morre. Ele fica afastado um pouco, mas a gente não morre, né? A gente continua sendo alimentado pelo fluido cósmico universal no nosso organismo, né? E nós temos, então, 7 corpos. O físico, o duplo etérico, o corpo astral, o corpo mental, o corpo causal, o búdico e o átimo, né? Então, a gente precisa perceber que a própria medicina Ayurveda na Índia foi quem trouxe toda essa capacidade de entendimento do ser humano. Isso é muito importante, porque a gente precisa perceber que a doença está em nossas mãos. Somos nós que causamos, somos nós que fazemos, tá? Então, vamos lá. Nosso duplo etérico, o que é ele, né? Não seria uma simples emanação somente áurica, porque é ele quem faz a aura expandir. As pessoas doentes demais, elas têm uma aura encolhida. E a aura tem cor. A depender do que você pensa e do que você sente, do que você fala. Se você fala muito palavrão, sua aura também vai ficar encolhida. Porque as palavras, os gestos, né? A forma como pensamos, nós também projetamos para ele, né? Ou um mero estado profundo daquele campo, e sim um verdadeiro campo energético denominado por André Luiz de corpo vital.
Então, ele é um corpo vital e é o único que morre junto com o nosso corpo físico, né? Então, essa é uma parte muito interessante para que a gente possa entender essas questões, tá? O corpo físico está ligado à vida na Terra e intimamente ligado ao corpo duplo etérico, né? É o princípio, ele traz esse princípio vital para que as funções do nosso corpo possam ser constituídas, né? A gente respira, a gente tem vida celular, né? As nossas células. Então, tudo isso por causa do nosso corpo duplo etérico que ele traz essas emanações para serem retratadas no corpo físico. Então, o adoecer psíquico, vamos lá. A enfermidade mental é a resultante das reiteradas infrações às leis divinas. Gente, o adoecer psíquico de uma pessoa doente psiquicamente, que precisa tomar remédio para estar controlada, que tem uma ansiedade fora do comum, que tem depressões e mais depressões, que nunca está bem mentalmente, é o resultante das reiteradas infrações às leis divinas cometidas pelo ser humano, que quanto mais consciente dos seus atos, maior será sua realidade e responsabilidade diante da lei divina. Então, a gente precisa perceber o que é que está acontecendo conosco, né? Então, no momento em que nós precisamos de equilíbrio, de forças, nós precisamos principalmente do mental, né? Então, em nível energético, os nossos corpos são sutis e por isso nós trazemos e retratamos as doenças no nosso corpo físico, tá? Nós temos 3 grandes grupos de doentes mentais, de domínio mental, de emocional e os que são compostos, né? Dos dois. Nós temos o predomínio mental, o corpo mais afetado seria o mental inferior, um dos corpos, né? Com a expressividade no pensamento. Então, se a pessoa pensa no mal, pode ter certeza que ela vai retratar no seu mental inferior as doenças desse sistema nervoso, dentro do sistema nervoso central. É por isso que tem reencarnações de pessoas que precisam viver a vida inteira tomando medicações psiquiátricas, né? Então, vem as psicoses gravídicas, as tóxicas, as transitórias, as paranoides, as paranoias e as esquizofrenias, tá? Então, nós temos aí o tálamo, o cérebro, o corpo caloso, o hipotálamo, a hipófise, o cerebelo e a ponte. Tudo isso vai ser afetado. Então, a pessoa vai ficar vivendo de psiquiatra até ela se corrigir, né? Porque isso é necessário. E às vezes vem de famílias que são comprometidas com os mesmos atos, tá? E a gente fica se perguntando, meu Deus do céu, por que isso? Foi que aconteceu comigo? Por que fulano é tão bom? Por que fulano é novo e é doente mental? Porque utilizou mal na encarnação passada os seus pensamentos, a sua forma de agir, a sua forma de proceder na sociedade, e com isso ele vai ter que responder. A lei divina tarda, mas não falha, né? O predomínio emocional teríamos envolvido o sistema nervoso autônomo e o corpo mais envolvido seria o astral, dividido em 2 subgrupos, o psicossomático e o comportamental. Então, quando a gente faz, a gente começa a se emocionar demais, a gente vai atingir o corpo astral, tá?
É o corpo nosso emocional, é ele. Então, ele vai atingir o quê? A parte do psicossomático, ele vai atingir o cérebro, ele vai atingir o coração, a cervical, a torácica, a lombar, sacral, o fígado, o estômago, o intestino. Aí ele vai fazer uma bagaceira, sempre levando e retratando as doenças psicossomáticas na nossa vida. Então, é importante que a gente tenha essa noção, né, de por que adoecemos, porque a gente tem responsabilidade sobre isso, tá bom? Então, vamos ao terceiro grupo, que seria o misto, os dois juntos, que seria o mental mais o emocional. São comprometimentos com o corpo astral e o mental inferior, ou seja, é pensar demais e sentir demais, envolvendo o sistema nervoso central e o sistema nervoso autônomo, né? Então, o autônomo vai justamente pegar todas as doenças psicossomáticas e aí, às vezes, aquela pessoa reencarna com uma doença autoimune terrível, né? Pessoas que renascem com problemas seríssimos mentais, então, são compostas dos dois grupos. Ela tá para corrigir, tá? Então, eu vou explicar um pouco como é que acontece, né? Eu tenho até um gráficozinho que eu apresento em palestras, em seminários. Eu vou virar um pouco a câmera para ver se dá para vocês perceberem o que eu quero mostrar. É muito legal. Deixa eu ver aqui. Olha só, dá sim. Aqui nós temos, né, o nosso corpo físico, tá? Os corpos estão aqui representados com essas meia-luazinhas. Então, vamos lá. Então, nós temos uma gradação fluídica, uma gradação da energia sutil, né? Do nosso pensamento, da nossa forma como nos portamos. Nós emitimos tudo, nós somos feitos de energia, tá, gente? Então, vamos lá. Então, o que eu penso vai influenciar em todos os corpos. Tá vendo a seta como subiu? Vou botar de novo, ó. Ó a setinha subindo, ó. Tá? Então, eu tenho aqui também, ele vai dar o retorno. Assim como subiu, eu vou botar de novo, ele desce. Tá? Então, tá aqui, subiu, desceu. Ele vai influenciar. Por quê? Porque o nosso corpo perispiritual, ele não aguenta a pressão emocional nossa, tá? Então, vamos lá. Nós temos o corpo dupletérico, corpo físico, o dupletérico, nós temos o corpo astral, nós temos o sistema nervoso autônomo, tá? Que é aquele que está na região hipotalâmica, que nós tivemos na constituição entre o primeiro cérebro e o segundo, que está na região hipotalâmica, é emoção pura, e a maioria das agressividades estão lá, tá? Então, nós temos a emoção, e essa emoção vai gerar as doenças psicossomáticas, tá? O corpo mental, o comportamental, né? A asma brônquica, as colites, arritmias cardíacas, as enxaquecas, as distonias, etc. Tá? Comportamento explosivo por ninharias, pessoas frustradas e coléricas, revoltadas, gesticulam, xingam e depois choram, ficam arrependidas, entristecendo-se, fixação amorosa e desequilíbrio ao interagir afetivamente, crises de ciúmes, possessividade, olha só quanta coisa forma doença psicossomática, hein? Desconfiança, resistentes às argumentações, cometendo atos infantis com chantagem de suicídio, sem a menor crítica do ridículo do seu comportamento.
banco de mágoas, sempre remoendo o que fizeram com elas, praquejando, blasfemando, preparando o corpo físico para as enfermidades grandes, como as neoplasias. O que é neoplasia? Câncer, né? Aí vai ter os fóbicos e, claro, outras condutas também. Então, vamos lá. E aí nós vamos ter o corpo mental inferior. Então, a pessoa só continua pensando. Aquela primeira emocionou, né? Aí vamos ao corpo mental inferior. E aí ela vai para o sistema nervoso central. Ali é o autônomo, o outro vai atingir o sistema nervoso central. Então vamos lá. Pensamento, que foi que causou o pensamento. Vai causar psicoses gravídicas, vai causar psicoses tóxicas, vai causar psicoses transitórias, psicoses paranoides, paranoia, esquizofrenias, toque. E o que é mais? Esses dois juntos são os compostos. Então, ele vem misto. Envolve o sistema nervoso central mais o autônomo. E o que é que acontece? Doenças do misto. Bipolaridade, depressão, manias psicóticas mais graves, tá? E o que é isto aqui que eu mostrei a vocês? É a etiologia, como nasce, e a topografia dos grandes grupos das patologias mentais estratificadas do perispírito, tá? Então, eu montei tudo isso aqui para que vocês pudessem ter um entendimento sobre isso, tá? Então, vamos continuar aqui que tem gravuras interessantes, tá? Vamos à estrutura do perispírito e a sua repercussão na vida do espírito. Tem o mental superior, que é o veículo pelo qual o espírito manifesta-se como individualidade. Isto é, mesmo no plano espiritual, esse corpo faz parte da constituição do ser, acompanhando nas várias ascensões que ele vier a alcançar nos planos superiores da vida. Então, tá aí, a nossa aura quando se expande, quando a gente tem bons pensamentos, saindo ali do sistema nervoso central, o duplo etérico acinzentado, né? Olha que coisa bonita. E aí estão os corpos sendo apresentados. Outro livro que eu também indico é Mãos de Luz, tá? Então, vocês podem buscar essas informações e essas gravuras. Essa mesma é do Mãos de Luz. Estrutura do perispírito e a repercussão na vida do espírito. Vamos lá. Corpo astral. É o veículo que o homem expressa seus sentimentos, paixões, desejos e emoções. É local vibracional pelo qual a matéria responde aos impositivos das emoções, dos desejos, tá? Faz a ponte entre a mente e o cérebro físico. Responde vibratoriamente aos estímulos dos desejos, apetites da matéria, como fome, sexo, prazer e dor. Foi o que eu falei para vocês. Então, nosso corpo astral é aquele que a gente sai do corpo e leva ele, né? Então, fulano se desdobra. Então, é esse corpo aqui, tá? A glândula hipófise vincula estreitamente o corpo astral físico. Então, nós somos ligados por glândulas, tá bom? No futuro, a ressonância magnética irá detectar esses corpos, evitando futuras doenças. Olha que coisa maravilhosa. Ainda chegará. Eu queria chegar nessa gravura. Olha, aqui está nosso corpo físico, né? O nosso duplo etérico, nosso corpo etérico, o nosso corpo astral, o nosso corpo mental inferior e o nosso corpo mental superior lá em cima. Então, essa gravura aqui nos faz perfeitamente consciente de como somos formados,
tá? Muito interessante. Se você deseja obter uma saúde melhor, há sem dúvida algumas coisas que não deve fazer. Não se zangue com seu corpo, nem se queixe dele por nenhum motivo. A raiva é uma afirmação poderosa que diz ao seu corpo que você o detesta ou detesta algumas partes dele. Então, vocês podem ver que riqueza é essa parte, né, dos nossos corpos, de como funcionam, né, e como nós estamos sendo levados cada vez mais, às vezes, às doenças e a gente não conhece o porquê, né? Os motivos que nos levam a elas. Então, olha só, suas células estão sempre atentas a cada um dos seus pensamentos. Pense em seu corpo como um funcionário que trabalha ao máximo para manter você em perfeita saúde. Olha que coisa linda, né? Independentemente de como você o trate. Então, se você trata ele mal, ele vai atender, ele é um funcionário, ele vai atender o que você quer, né? Então, se você xinga seu corpo, se você acha você feia, se você acha você gorda, se você acha magra demais, seu corpo vai atender aquilo que você acha. E às vezes as pessoas sentem dificuldades ou de engordar, ou de emagrecer, ou de mudar, por causa dessas afirmações que passam a ser crenças e a gente continua afirmando e com isso a gente vai adoecendo, né? Então, o adoecer psíquico. No estudo dos corpos sutis, o perispírito, nós vimos o corpo mental inferior, o astral, o etérico e físico adoecem. Esses são os que trazem a doença. Primeiro, eu penso, vou lá para o mental inferior e eu trago para cá, né? Vai retratar no corpo físico, tá bom? Aquilo que eu penso. As enfermidades ligadas ao corpo mental inferior são os pensamentos mais graves do que as que alteram o astral, que são as emoções. Que emoção você pode ter ela temporária. Agora, se você pega essa emoção e leva para o mental superior e você fica o tempo inteiro pensando e ruminando aquilo com raiva, com ódio, com sede de vingança, você é quem vai adoecer. Seu pensamento vai retratar doenças, tá? Por isso as psicoses se fazem a nível do pensamento. São mais graves do que as neuroses, que são frutos das desarmonias emocionais, tá? O espírito, que é a essência do ser, não adoece. O que adoece são as camadas inferiores do perispírito. Então, essa é uma parte interessante. E como ser diferente? Então, eu vou virar a tela aqui para vocês verem como é bonita essa parte, tá? O amor é a ética da vida outorgada ao espírito como certo, sendo o caminho para as virtudes e daí para a felicidade. O amor tem características: a simpatia, a abnegação, a doação, como disposição das virtudes e a felicidade, tá? Então, por isso que esses corpos nossos, né, são ligados aos chakras. Nós temos 7 chakras básicos, esses são os básicos, mas temos os chakras no nosso corpo todo e nós temos micro chakras, bilhões deles no nosso corpo, tá? Porque tem chakras para circulação, para cada veia, para cada sistema nosso, nós temos milhares, né, de chakrazinhos, tá bom? Esse vermelho primeiro em cima da cabeça é o coronário, depois vem o frontal, descendo tem o laríngeo, o cardíaco, o plexo, né, o esplênico e o básico, tá? Na área onde começa essa emoção poderosa do ódio, está intimamente relacionada com a área do cérebro onde há amor, disse a pesquisa conduzida na Universidade de Londres.
Isso aqui é legal, gente, olha. Eu fazendo essa pesquisa, eu encontrei na internet que a Universidade de Londres fez uma pesquisa. E essa pesquisa é justamente isso que eu vou mostrar a vocês agora. Vamos lá. Olha só, quando a pessoa tem ódio, ela pensa aqui e ela retrata aqui na máquina, na ressonância magnética funcional. Quando ela pensa em ódio, ela pensa também e elabora aqui. A mesma área do amor é do ódio. Então, significa que o ódio é a ausência do amor, é o amor doente, tá? Na área onde começa essa emoção poderosa do ódio, está intimamente relacionada com a área do cérebro onde há amor. Olha que coisa linda, né? Então, o que é saúde? Segundo a Organização Mundial de Saúde, a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental, social e espiritual, e não meramente a ausência de doenças ou enfermidades. Gente, eu posso ter a doença e não ser uma pessoa doente, né? Então, são problemas, às vezes, kármicos que me trouxe um ajuste, eu aceito, então eu não sou doente, eu tenho aquela doença, mas eu sei como levar ela. Essa é a diferença, né? Isso é muito legal. Podemos ter a doença, mas ser doente é outra coisa, e é verdade, né? Então, isso era um tema que eu gostaria de ter comentado com vocês, né? Para que vocês possam entender como funciona toda a nossa parte física, mental e emocional, para que possa causar as nossas doenças, as nossas fraquezas, né? Por isso que a oração, tem uma neurologista que defende, que diz assim, que quando elevamos até a cabeça para os céus, nós já fomos programados a isso, né? É como se algo ligasse diretamente ao universo e, claro, que o que eu estou falando, eu estou emitindo, aquilo já vai ter reverberação para um atendimento daquilo que eu estou pedindo. Claro que tudo vai depender de merecimento, né? Da força mental, de como você está vendo tudo isso, para que as coisas possam funcionar diretamente de nós para a vida espiritual. Isso é importantíssimo, gente, né? Então, nós que somos espíritas, é muito importante que a gente saiba lidar com tudo isso, né? Com a oração, com o nosso dia a dia. A gente não vai ser santo, nem temos como angariar isso. Nós estamos no segundo degrau da nossa evolução. Não existe santo, não existe coitadinha nem boazinha, né? E o que existe são pessoas que se esforçam, como diz na mensagem do Espírito de Verdade, que nos diz que o verdadeiro espírito é aquele que se esforça para domar as suas más tendências. Essa é a parte mais importante. Então, é esse o recado que eu gostaria de deixar para vocês e que, da agora em diante, possamos ter mais cuidados, né? Nos esforçarmos. Claro que vamos cair, vamos, mas levanta, né? Quando a gente sabe levantar, essa é a intenção mais importante que vai caber na nossa vida, tá? Então, acredite em você, acredite no seu potencial, porque você é fonte de luz. Você é soldado da luz e você pode muito mais do que você pode imaginar, tá? Um grande beijo, tudo de bom e até a próxima.